Bom dia, meus amados. Eu vou explicar graficamente. Eu tenho hoje que terminar isso daqui e nós já fizemos isso daqui. E eu vou dar uma finalizada abrupta, mas na nossa igreja isso não representa problema nenhum. Por quê? Porque a nossa igreja segue esse padrão de ensino bíblico, onde a gente enxerga que a grande mensagem da Bíblia, eu gosto da definição da Convenção Batista do que é a Bíblia, né? Que é o registro da autorrevelação de Deus. Eu amo essa definição. Sai daquele atrito de se é tintim por tintim palavra de Deus, se ela pode ou não ser estudada. Ela sai disso e vai numa definição muito ampla. Então, nossa igreja tem esse conceito de tratar a Bíblia como registro da autorrevelação de Deus. E nessa autorrevelação, o que nós entendemos é de que, justamente, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis até o Novo Testamento, lá no Apocalipse, todo fio da meada é Jesus Cristo. Tudo de alguma forma se orienta para lá. Talvez não está falando especificamente daquilo, mas a gente se orienta para lá. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente vê as grandes lutas, guerras, quando a gente vê as conquistas, quando passamos pelo Êxodo, vemos a criação, tudo em algum momento está apontando para o Cristo, para o Messias. Então eu posso permitir-me um corte abrupto, um corte tramontina, e dizer, chegou, terminamos. Então deixa eu repassar assim. Eu peço desculpas, eu confesso que eu não preparei a minha aula como de outras vezes, ou como eu deveria. A minha semana foi bastante conturbada. Ontem, já que entrei aí, ontem eu tive que fazer minhas aulas do seminário, e eu estou numa pegada muito boa de conseguir estar adiante, bem adiante dos alunos. Então, eu estou adiante em duas frentes. E ontem eu tive que fazer 2 vídeos. Então, eu cheguei no seminário às 9, um pouquinho depois de 9h30, e fui sair de lá às 16h45, para fazer apenas 2 vídeos de 45 minutos cada. Isso é o que me custa fazer um vídeo desses, tá? Em tempo. Fora o estudo anterior. Fora todo o estudo anterior. Só que aí no meio, como nós estamos em Hebreus, e Hebreus trata da questão de rejeitar a própria fé, aí eu fui ler Romanos, né? E aí eu me entretive lendo Romanos, achando ele lindo e tal, e tudo aquilo lá. Enfim, eu não aprendo, né? Muito bom, vamos fazer um resumo rápido de essas frases chaves, que são títulos, na realidade, que ele coloca, e nos dá uma ideia de como que vai ser fio da meada. O rei cria e estabelece uma aliança, lá no Gênesis, né? O rei amaldiçoa, também no Gênesis. O rei julga, o rei abençoa, o rei resgata, o rei ordena, o rei guia, o rei governa, o rei expulsa, o rei promete. E aí entramos no Novo Testamento. Chega o rei sofre e salva, o rei envia, a grande comissão, né? O rei reina, eu gosto disso, o rei reina hoje. Reina hoje. Não apenas como o cântico diz entre nós, Senhor, sino que reina à moda de Isaías. Toda a terra está cheia da glória dele. E finalmente o rei retorna. Então, quando você vê os títulos assim colocados de forma rápida, você acompanha, realmente dá para seguir essa trilha. Bom, então é uma forma de interpretar a Escritura. Mesmo falando de teologia bíblica, estamos escolhendo uma linha. Isso é muito importante que se diga. Às vezes tem alguém que vai estudar teologia e depois diz, epa, teologia bíblica é mais abrangente que o Estevão falou. Ele é muito mais. Vamos dar uma olhada em Mateus 8. Estamos falando de o rei chega, então. Você sabe que está ruim quando você não encontra Mateus, né? Aí você está ruim. Vocês sabem que eu não sou muito fã de lermos títulos. Os títulos não são parte do que a gente entende como texto revelado. Né? Os títulos mudam de versão para versão. Né? As passagens escolhidas pelos títulos também elas são diferentes. Por quê?
Porque assim como os números dos capítulos e os versículos, os títulos foram colocados em tempo muito recente. E os títulos, em particular, eles mudam de tradução para tradução. Então, temos traduções de hoje que os títulos são diferentes que os outros. Por quê? Novamente, friso, os títulos não são parte do texto revelado. Muito bom. Então, o 8:23, o título é Jesus acalma uma tempestade. Então, a gente não precisa ler o texto, um texto farto conhecido, né? Jesus, eles apelam, né, para Jesus, tá? Jesus dormia, né? E versículo 26 diz, levantando-se Jesus, que estava dormindo, tranquilo, né? Repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Esse é o texto-chave ali que nos interessa hoje. Tá? Depois, a cura dos endemoniados gadarenos, que dependendo de qual versão que você lê, a quantidade de endemoniados e as situações é um pouquinho distinta. Tá? Então, essa questão temos que ter em conta. Versículo 32, pois ide, Jesus disse aos demônios, né, ordenou-lhe Jesus, e então eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. E Jesus cria um pequeno problema de ordem financeira, de ordem econômica, e uma comoção, uma microcomoção social ali daquele lado. E temos aí um texto-chave, então. E depois do 9, de 1 ao 8, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Né? Então, nós conhecemos essa passagem de Jesus para o outro lado, e lhe trouxe um paralítico, né? Versículo 5 ou 4, né? Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Né? Então, o que é mais simples, mais fácil? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Certo? E evidentemente que a pergunta se autorresponde com a atitude de Jesus, né? Que não é uma questão de facilidade, é muito fácil dizer levanta-te e anda. Quero ver, tu tem poder para falar para o paralítico que se levanta e anda. Tá? Muito bom, perguntinha rápido para responder em 2 minutinhos. E, por favor, peço que alguém me traga água nesse meio tempo. Do que tratam, o que tem em comum todas essas passagens? E eu dou uma dica, né? O título é O Rei Chega. Né? Então, o que há em comum nessas passagens? O Dave, o pastor, o Rogério, o Tiago estão proibidos de responder. Senão não tem graça. E eu vou dar mais dica. Então, são os textos que nós lemos. 8:26, Jesus se levanta e repreende ventos e o mar. De forma efetiva, né? Ou seja, acontece. 8:32, ele manda aos demônios irem para os porcos. E isso acontece. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Esqueci de trazer. E verso 9, 6 e 7. Né? Jesus ordena ao paralítico, e essa paralisia está vinculada aos pecados, né? Ordena e acontece. Do que estamos falando? Me lembrem o seguinte, eu não falei que o Dave não podia responder? Eu falei, né? Eu sei o que o Dave sente, porque eu sinto a mesma coisa. É tal coisa. Sim, eu sei. Sim, é a autoridade. Mas não é autoridade de boca para fora. O rei chegou. E está pondo a sua criação em ordem. Está colocando a coisa em ordem. O rei chegou. E eu sei que isso lhe deve de causar um certo desconforto, e eu, como uma certa amiga disse uma vez, nós temos que ver essa angústia aí atrás. Sim, eu sei que às vezes as minhas palavras produzem uma certa angústia. Vou te pegar.
tá? Deixa ela que eles não atrapalham, pelo amor de Deus. As crianças são uma delícia no templo. E eu me perdi no que ia falar. Ai, qual foi a última frase? Eu sei que causa certa angústia, claro, eu causo certa angústia. Quando você lê na Bíblia que o rei está colocando as coisas em ordem, e aí você olha para a sua vida, você olha para a sua família, você olha para a situação social, você olha para, às vezes, algumas dificuldades na igreja, alguns atritos denominacionais, alguns escândalos, e você diz, cadê o rei? Cadê o rei? E aí nós temos que fazer por com Hebreus, dizendo, é verdade que é o momento presente, nós não vemos que todas as coisas tenham sido colocadas em ordem. Tá? Então, cadê o rei? Então, por um lado, nós temos a realidade que nos golpeia, nos bate no limite do absurdo, às vezes. E, por outro lado, o que a Bíblia nos ensina ao respeito do que aconteceu quando Jesus esteve em carne e osso, vamos colocar assim, para que fique bem claro, aqui na Terra. Então, como lidar com isso? Tá? Teve um teólogo que se chamou Coleman, e ele tem uma ilustração muito bonita, e o David depois pode me corrigir as duas coisas, a pronúncia do sobrenome e também a ilustração, que ele é o mestre das ilustrações, né? Não sei se vocês perceberam. Mas o Coleman, estou na dúvida, vamos de Coleman. Ele ilustrou a chegada do rei como o grande evento da invasão da Normandia em 1945. É um dos períodos favoritos da história, são as duas grandes guerras mundiais, não porque eu gosto de guerra, eu acho um desastre, mas é porque até hoje eu não consigo achar outra explicação que não seja a maldade reinando, tá? Para explicar como é que chegamos nesses desastres, se é que são dois desastres separados ou é um único desastre separado por um intervalo de 20 anos. Mas, para resumir a história, bem empacotadinha assim, tá? Em 1939, Hitler invade a Polônia, dá início à Segunda Guerra Mundial, e ele vai invadindo toda a Europa. Ele só não invade a Inglaterra, porque é um canal que separa a Inglaterra do resto da Europa. Um canal bastante largo, certo? E com um microclima ali, com tempestades e tal, que surgem de repente. Pois é. O que os aliados fizeram, isto é, Estados Unidos, França, Canadá, que geralmente esquecemos dele, né? E Inglaterra e outros países que estavam alinhados com eles, prepararam uma grande invasão. E eles prepararam uma grande invasão com várias frentes, muitas delas, a maior parte delas imaginárias, e com uma rede de mentiras para proteger onde que seria exatamente o ponto de invasão. E eles escolheram dos pontos que haviam mais perto, uns pontos que eram os menos prováveis. E então os aliados, num determinado dia, que por sinal tiveram que esperar mais 24 horas com todas as tropas embarcadas, eles simplesmente avançaram e entraram na Europa. Agora bem, os generais aliados sabiam de que o exército alemão, não estou falando das SS, não estou falando da parte nazista dos alemães, estou falando do exército, mas estou falando da parte mais tradicional, com grande história e tal, eram muito melhores preparados, eram mais organizados, e as linhas de comando estavam muito melhores definidas, no sentido de a obediência absoluta na ponta, tá? E isso depois se mostraria uma completa, um desacerto completo para os alemães. Mas os aliados, os inimigos, os alemães, vamos dizer assim, os que estavam do nosso lado, por colocar de alguma forma, eles entendiam que se eles não tivessem sucesso nas primeiras 24 a 48 horas, toda a operação de invasão, por maior que fosse, iria ser um fracasso. E eles se aventuraram. E por causa deles se aventurarem, é que hoje nós não temos uma Europa nazista. E eles se aventuraram e eles entraram na Europa. Então, Coleman, este teólogo, diz que justamente a chegada do rei
chegada do Cristo é como se fosse o desembarco na Normandia. E qual que é a questão do desembarco na Normandia? É que ainda faltariam meses para a guerra ser ganha. Certo? Muitos meses. Não chega um ano, mas muitos meses. O desembarco se dá em junho e o final da Segunda Guerra na Europa se dá em maio do ano seguinte. Tá? Então, acertei na data, é isso, né? Esse desembarco é o início do fim do conflito, é o início do fim da guerra. E a frase qual que é? A frase é de que é uma questão de tempo, não vou lembrar a frase literalmente, é uma questão de tempo até os aliados chegarem na Alemanha e a guerra ser vencida. Não é que a guerra está ganha no momento em que o exército de invasão chega na Europa para reconquistar a Europa, mas sim de que é uma garantia que porque o exército aliado chegou na Europa, a Alemanha vai cair. E é o que aconteceu de fato. Depois que o exército chega, esse grande exército chega, Hitler só consegue ter uma reviravolta nas Ardenas, muito grande, que por sinal quase coloca tudo a perder-se, mas era uma questão de tempo até eles chegarem e eles ganharem dos dois lados, o exército aliado ocidental de um lado e os russos, que eram parte dos aliados, do outro. Eu esqueci na lista, me perdoem, tá? Eu esqueci na lista, os russos faziam parte dos aliados naquela época, e eles esmagam a Alemanha nazista, tá? Em poucos meses. E Coleman diz, é assim a chegada do rei. Então, a guerra está vencida. Ainda nós vemos, às vezes na nossa família, às vezes na nossa vizinhança, na sociedade em que vivemos, nas igrejas em que participamos, nas denominações em que estamos, às vezes vemos ainda alguns coletazos, como dizem em espanhol, algumas mexidas do peixe morto. Lá, algumas coisas que atrapalham, que estão fora do eixo, que você diz, cadê o rei? Mas a vitória está ganha. E eu acho que essa é a ilustração mais bonita. Eu tinha visto ela quando eu fiz seminário, faz 30 anos atrás, eu tinha esquecido o nome do teólogo, e essa semana eu tive que ler um material, e aí apareceu ele. E eu lembrei, é esse. A chegada do rei é assim. O rei chegou e ele começa a pôr a casa em ordem. Agora, como o rei se manifesta na nossa vida? O rei se manifesta na nossa vida por dois elementos, a fé e a obediência. Aí, claro que às vezes nos dá arrepio na espinha quando colocamos as duas coisas juntas, mas pensa comigo, tá? Não existe fé sem obediência. Se você realmente confia em Deus, você vai obedecer. Se realmente você confia em Deus, necessariamente você vai obedecer. Se há essa fé depositada nele, dizer, ele é meu rei, ele é meu senhor, ele é o rei do cosmos no qual eu vivo, ele está colocando a sua casa em ordem, que a casa não é somente as pessoas, mas toda a criação que ele fez para fazer moradia junto com a gente. Se ele está colocando, e eu confio nisso, então eu vou obedecer. A fé e a obediência andam juntas. Aí você pode me dizer, mas será que existe obediência sem fé? Existe. Tem gente que é obediente, mas não tem fé nenhuma no rei. Obedece porque foi dado para obedecer, ele é uma pessoa obediente. Pronto, ela é uma pessoa obediente e obedece, mas não tem fé no rei. Então as duas coisas andam juntas. Se você diz que tem fé, mas não tem obediência, então essa fé é oca. É uma fé formal, uma fé da cabeça somente. A obediência desce um pouco mais. E é ali, então, que o rei se manifesta. Muito bom. Perguntas ao respeito do rei que chegou? Fala, Jales. Alguém pode colocar o microfone para Jales, por favor? Assim todo mundo ouve a pergunta e depois me ajuda na resposta. Obrigado, Leandro. Não é bem uma pergunta. Eu achei importante que
Mateus 9, 6, que nós lemos, é a palavra de Jesus, né? Que sabe que o Filho do Homem tem autoridade, né? Isso para nós que são crentes é uma coisa muito importante, porque quando você tem autoridade, não é dizer que a autoridade só veio de outra pessoa passou essa autoridade para você. Nesse sentido aqui foi o que? O Pai. E quando nós fazemos uma obra para Deus, dependendo do que é o momento, que nós oramos para uma pessoa, que a pessoa é curada. Então, tem que usar sempre essa palavra, autoridade que veio do Pai, né? Estava lendo aqui, não sei se é esse sentido, né? Nós temos sempre usar o nome do Pai, que essa autoridade, que Jesus usou essa autoridade como se fosse alguém que passou a autoridade para ele. Sabendo que nós sabemos que ele é Deus, tem autoridade. Mas ele veio cumprir a obra do Pai, né? Que é Jesus, que é Deus. Bom, primeira coisa, sim, toda a autoridade é dada, já necessita ser dada, transferida por alguém. Autoridade, a não ser a autoridade de Deus, não há autoridade por si mesmo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Jesus, sendo Deus, ele enfatiza essa questão, toda autoridade me é dada. Então, ele mesmo, como exemplo de obediência, ele coloca bem claro que a autoridade que ele tem é recebida. Porque quanto homem, quanto ser humano, completamente ser humano, eu sempre lembro de Filipenses 2, né? Ele se despojou, se esvaziou na realidade. Tirou tudo aquilo que ele definia, né, como tal, e veio a ser homem, completamente homem. Precisava disso. E, novamente, eu não estou descartando a divindade do Cristo. Estou insistindo na humanidade de Jesus. E ele diz, toda autoridade me é dada ou me foi dada. E aí ele nos encaminha, aí ele nos orienta, ou seja, nos dá uma origem, que é a autoridade, nos dá uma razão, que é ele mesmo, nos dá um propósito e nos dá um objetivo. Tudo encerrado numa única frase. Portanto, ide e fazei discípulos. E aí é outro ponto que eu não ia tocar, mas vamos lá, né? Que é esse rei que reina. Então, como reina o rei? Isso é muito interessante, tá? Vou lá me meter de novo em saco de 11 varas, como dizemos, né? Mas vamos lá. Segundo Estevão, segundo Paulo, segundo o autor aos Hebreus, segundo Pedro, Jesus está sentado à direita de Deus, ou em pé à direita de Deus. Ele está lá. E como que esse Jesus, ele reina? Por delegação. Por delegação. Em João, a oração sacerdotal, ele nos coloca, o pedido de Jesus é para que sejamos um com eles, com Deus Pai e Deus Filho, assim como eles são um. Então, essa unidade não é que deve de existir. Muito pastor gostaria, devemos de ser unidos. Não, não. A unidade existe porque Jesus, toda a oração dele foi respondida. Inclusive a oração feita lá na cruz foi respondida. Podemos depois discutir disso. Mas toda a oração de Jesus foi respondida. Então essa unidade existe. A autoridade que nos vem dessa unidade e da transmissão que Jesus nos deu, ela existe. Tudo aquilo que amarrares na terra será amarrado no céu. Isso existe. Não é que deva de ser, não é que, isso aqui é um objetivo de vida. Não. Isso aqui para você se esforçar para conquistar. Não. Pertenceu à igreja, essa autoridade e essa união existe. E eu sei que isso é muito louco. Aí quando vamos ao outro ponto, né? Quando, por exemplo, nos chamam para orar, você vê uma situação, primeiro que você não se mete se não é chamado. É a mesma atitude de Jesus. A mesmíssima atitude de Jesus. André, vem cá, rápido, corre. Até aí, para aí. Você consegue vir com os olhos fechados daqui até aqui? Daí até aqui? Cuidado que tem o cabo, tá? Simula que você é um cego. Você é Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou qualquer um outro cego, não interessa. Vem andando. Vem, você está andando, está cego. Cego não anda com os braços para o lado. Cego geralmente anda com os braços um pouquinho para frente.
braço um pouquinho para frente, para ele poder sentir se bateu em alguma coisa. Chega em Jesus. Vamos na câmera para o povo ver. Chega em Jesus. Qual a pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? Então, está o cego aqui. Tá o homem dos milagres está aqui. O que queres que eu te faça? Não é óbvia a pergunta? O rei está colocando em ordem a criação. Não seria óbvia a pergunta, porque Deus não fez o ser humano para ser cego. Deus deu duas maravilhas de olhos na frente, justamente. Eu sei da teoria da evolução, não sou besta. Tá? Mas Deus deu, né, os dois olhos maravilhosos para enxergar. O que queres que eu te faça? O propósito dele é colocar a criação toda sob seu domínio. O que queres que eu te faça? O propósito dele é restaurar o ser humano. A visão física e a visão espiritual. O que queres que eu te faça? Eu não vou pedir para alguém fazer o paralítico no tanque, né? Mas a pergunta é similar. Qual que é a pergunta de Jesus para o paralítico no tanque? Queres ficar bom? Hã? Essa é a ordem depois, mas queres ficar bom? A pergunta é essa, queres ficar bom? E eu acho, Jales, que a autoridade nos foi dada, a unidade está, ela é. Ela é. Ela é. A unidade é. A autoridade está. E eu sei a nossa tendência à teoria calvinista. Eu conheço ela. De A a Z. Fiquem tranquilos. Mas há uma questão ali de que eu não consigo resolvê-la por inteiro, mas eu somente sei que o nosso Senhor, o Rei, estando aqui na Terra, ele fazia esse tipo de coisas. Então, por isso que eu não me meto. Quando eu vejo, eu ofereço. Estou ali. Posso orar, posso interceder. Mas se a pessoa não quer, nada feito. Se a pessoa não quer, nada feito. Nada. Eu confesso, eu sou bem claro, eu não tento fechar a questão. Para mim é um buraco. Para mim há um abismo aí. Tá? O mundo arminiano tenta resolver de um jeito, o mundo calvinista tenta resolver de outro, e para mim ficar nessa coisa binária aí é muito seca, muito simplista demais. Para mim é melhor confessar a minha agonia. Tá? É melhor dizer, olha, para mim não fecha. E eu aceito como está. Eu aceito como está. Eu funciono melhor assim, aceitando como está. Como que Jesus fazia? Você quer ficar bom? O que queres que eu te faça? Essa questão me chama a atenção. Então, Jales, autoridade, unidade. E aí vem a outra questão que o irmão colocou, me parece, tá? Que é a menção de onde vem essa autoridade. Os jovens assistiram um filme que eu achei muito bonito, eu não lembro, foi na casa da Ana Paula e do pastor João Paulo. Olha como minha cabeça funciona. Somente agora fui perceber Paulo e Paulo. Olha, ok, embora. Então, essa é a minha cabeça, tá? Assistiram um filme muito bonito em que as pessoas propunham, um grupo de pessoas supostamente discutiam a respeito de como ensinar as coisas de Deus e dizer, tem que ensinar como princípios morais. E tinha alguém mais velhinho, mais experiente, que dizia, tem que falar que esses princípios vêm do Senhor Jesus. O filme corre todo ao redor dessa única linha. Tá? Você tem que entregar a autoridade para quem é. De quem é a nossa autoridade? É nossa? Não. Quando você ora, por exemplo, você vê um endemoninhado. Você chegou lá, né? Aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, não está endemoninhado, está se manifestando de forma estranha, com um monte de força, sei lá. E você ora. Com certeza você não vai dizer, de mim saiu o poder, como dizia Jesus, né? Mas, com certeza,
Com certeza, o que se espera de você é a atitude dos discípulos, de mostrar que essa autoridade vem de Jesus. Não é nossa. É o rei operando, mas não é nosso. É no nome de Jesus. Não é porque o nome de Jesus seja uma coisa mágica. É porque você está representando Jesus. Qual que é o Jesus que as pessoas vão ver? Você agindo. Tem alguém doente, você orou. Tá? Se a cura vem ou não vem, um segundo estágio. Você orou, impôs as mãos, passou óleo, sei lá qual que é a prática, não interessa. Tá? E você que fez? Não, é a autoridade de Jesus. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, muitas pessoas acham que é uma fórmula mágica. Desculpem, estou estourando o tempo. Acham que é uma fórmula mágica. Ah, não disse em nome de Jesus, então não vai funcionar. Não, não é assim. Ah, ele disse em nome de Jesus, agora sim. Não, também não. O que você está dizendo é que eu estou representando Jesus para essa pessoa. Quem está ouvindo a oração. Mas também está dizendo que o meu sacerdote lá nos céus é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Aquele que entrou no céu, né, e permanece lá. Ele é o sumo sacerdote. Então nós estamos confiando na ação e na obra dele. Na ação que iria ser feita ou não, tanto faz, né, e no que ele já fez. Então, Jales, sim, tudo isso para responder sim, tá? Mas não como fórmula mágica. Não como fórmula mágica. Não como se por falar tais palavras, então vai acontecer. Ah, é que a irmã sabe que esqueceu de pedir no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não, não tem nada a ver. A oração fala de toda uma vida devotada aqui. Muito bom. Parei.